Capítulo 316. O clã das formigas ogre. O tempo passou e os anos se esvaíram como grãos de areia por entre os dedos. Continente Luz Estelar, Cidade Luz Estelar, Calendário Luz Estelar 3732. Cidade Luz Estelar, a principal base da Aliança Estelar no continente Luz Estelar, era a maior cidade do continente. Além dos magos e seus aprendizes, apenas humanos e criaturas de outros planos viviam na cidade para servi-los. Uma torre de magos surgiu de repente no céu acima da cidade. No topo da torre, Qianwei olhou para as ruas familiares abaixo, com uma pitada de emoção brilhando em seus olhos. Quase um século havia se passado e ela finalmente retornará ao continente Luz Estelar. A guerra no plano Hermes acabou e não preciso mais ficar lá. Finalmente posso descansar um pouco na cidade Luz Estelar. Qianwei deu um longo suspiro de alívio. O plano Hermes foi um dos planos que a Aliança Estelar havia explorado há um século, e eles até planejaram transformá-lo em um plano humano. No entanto, durante o processo de transformação, um plano atacou repentinamente o plano Hermes. Os atacantes eram uma raça chamada Clã das Formigas Ogre, não particularmente forte em combate, mas uma nação de guerreiros com uma população massiva o suficiente para fazer arrepiar o couro cabeludo. Só o exército de vanguarda de séries semelhantes a formigas somava dezenas de milhões. O exército de golems e a ordem dos cavaleiros do sigilo que guardavam o plano Hermes foram pegos de surpresa e recuaram passo a passo. Leslie ordenou urgentemente a Qianwei que liderasse uma equipe para suprimir os invasores, o que finalmente controlou a situação. A única boa notícia era que o clã das formigas ogre não tinha poderes de 4º grau. A mais forte, a formiga rainha, era apenas equivalente a um mago liquidificado de 2º estágio. Com a força da Aliança Estelar, derrotar uma civilização plana sem potências de 4ª classe deveria ter sido fácil, mas após discutir com Suan, Leslie decidiu usar o campo de batalha contra o clã das formigas ogre como campo de treinamento para aprendizes de magos, reduzindo intencionalmente as forças militares e prolongando a guerra. Ao longo do último século, a Aliança Estelar havia matado milhões de formigas ogre. Recentemente, o clã das formigas ogre, incapaz de suportar o fardo por mais tempo, rendeu-se à Aliança Estelar. Só então Qianwei conseguiu retornar à cidade da Luz Estelar. Embora estivesse ocupada supervisionando o plano Hermes, ela tinha bastante tempo para cultivar e havia conquistado uma quantidade considerável de pontos de contribuição, colhendo grandes recompensas. O que será que Sunan e Leslie planejam fazer com o clã das formigas ogre? Ponderou Qianwei em silêncio. Embora o clã das formigas ogre tivesse sofrido pesadas baixas, quase 100 milhões deles permaneceram, um número significativo. Se não fossem tratados adequadamente, quem sabe que problemas poderiam causar no futuro. Após um momento de reflexão, Qianwei balançou a cabeça e decidiu não se aprofundar mais no assunto. Como lidar com o clã das formigas ogre era uma decisão dos dois anciões, e ela não precisava interferir. Assim que estava prestes a pousar na torre mágica, o olhar de Qianwei se desviou para o horizonte e ela parou de repente. A mais de 70 quilômetros a noroeste da cidade Luz Estelar, uma cidade enorme erguia-se imponente na planície. Incontáveis equipes de golems transportavam materiais para a cidade de todas as direções. Do alto, pareciam incontáveis formigas diligentes carregando comida para o ninho. Quando surgiu uma cidade perto da cidade Luz Estelar, Qianwei ficou intrigada. Ela nunca tinha ouvido falar de planos para uma nova cidade perto da cidade Luz Estelar. Seus olhos brilharam e Qianwei pousou na torre mágica. Logo depois, Tagana veio procurá-la. Mestra. Ao rever sua professora depois de um longo tempo, a elfa negra pareceu feliz. Qianwei sorriu levemente, perguntou a Tagana sobre seu progresso em seu cultivo nos últimos anos e, em seguida, perguntou sobre a cidade. A resposta que recebeu a surpreendeu. Uma cidade flutuante. Era uma cidade flutuante em construção. Qianwei sabia do planos de Sunan de construir uma cidade flutuante, mas não esperava que o progresso fosse tão rápido. A estrutura principal da cidade já havia sido construída em apenas um século.
A velocidade era surpreendentemente rápida. Ao recobrar os sentidos, Qianwei sentiu-se encantada. Se pudessem construir uma cidade flutuante, seria sem dúvida algo grandioso para a Aliança Estelar. Também os beneficiaria muito como magos. Afinal, assim como as torres dos magos, as cidades flutuantes tinham o efeito de aprimoramento em larga escala nas partículas de energia ativas em suas áreas internas. Especialmente em uma cidade flutuante, o efeito era muito superior ao de uma torre dos magos. Se ela pudesse ocupar uma sala de cultivo perto do caldeirão elemental na cidade flutuante, sua eficiência de cultivo sem dúvida aumentaria significativamente. É uma pena que construir uma cidade flutuante leve tanto tempo. Quando estiver concluída, será no mínimo depois de eu ter avançado para maga de 3º grau. Qianwei sentiu-se um pouco arrependida. Seu 3º cristal de talento já estava quase todo preenchido, e ela estava a um passo de avançar. Retornando ao continente Luz Estelar, Sunan planejou trocar pontos de contribuição pelo uso das salas de cultivo da Torre dos Magos Luz Estelar, pretendendo isolar-se até alcançar um avanço. Quan Zhang e Fagia estão em reclusão há mais de 30 anos. Eles provavelmente estão prestes a avançar para magos de 3º grau em breve. Não posso me dar ao luxo de ficar para trás. Acima da cidade flutuante, Sunan estava suspensa no ar, observando a estrutura principal da cidade com um sorriso satisfeito no rosto. Graças aos materiais básicos obtidos na cidade Meteoro, o tempo necessário para reunir recursos foi significativamente reduzido, permitindo a rápida conclusão da estrutura principal da cidade. Em seguida, reforçaremos a estrutura principal da cidade e projetaremos a rede de transmissão de energia. A estrutura principal da cidade flutuante não estava completa apenas com a construção. Ela precisava de reforços adicionais com magias e técnicas de encantamento para garantir sua durabilidade. Só então a estrutura principal da cidade flutuante poderia atingir a força de uma fortaleza de defesa estratégica, impedindo-a de desmoronar facilmente como formações rochosas comuns. Tipicamente, a cidade flutuante tinha 3 camadas de defesa. A primeira camada era uma barreira de defesa de energia super grande, capaz de resistir a qualquer ataque abaixo do 4º nível, desde que a densidade permanecesse abaixo de um certo limite. Além disso, essa camada era capaz de suportar a pressão energética em ambientes especiais, mantendo o equilíbrio ecológico dentro da cidade flutuante. A segunda camada de defesa era o sistema de defesa do labirinto. Esta era uma construção de alto nível que integrava estratégia, ataque e defesa, mas devido ao seu enorme consumo de energia, só era ativada em situações de combate. A última camada de defesa era a força da própria estrutura principal da cidade flutuante. Esta camada só entraria em vigor se as 2 camadas anteriores fossem rompidas. É claro que, se a situação se deteriorasse a tal ponto, confiar apenas na força da estrutura principal da cidade flutuante seria insuficiente para reverter a situação. O objetivo principal de reforçar a estrutura principal da cidade flutuante era evitar que ela fosse facilmente destruída por outros, proporcionando o máximo de tempo possível para a fuga por teletransporte. Além disso, reforçar a estrutura tornaria a cidade flutuante mais estável. Especialmente durante teletransportes super grandes, a pressão dos saltos espaciais poderia ser aterrorizante, e uma cidade flutuante com força insuficiente simplesmente se transformaria em pó. Portanto, após a conclusão da estrutura principal da cidade flutuante, reforço adicional foi necessário para garantir que atingisse a resistência necessária. Quanto à rede de transmissão de energia, ela precisava ser instalada não apenas nos edifícios da superfície, mas também no subsolo da cidade flutuante. O subsolo se referia ao pico cônico invertido que servia de fundação para a cidade flutuante. Atualmente, a fundação da cidade flutuante ainda estava conectada à Terra e só se separaria completamente quando a cidade estivesse totalmente construída e pronta para a decolagem. Sunan planejava preencher a fundação com obsidiana para reforçar a estrutura, garantindo uma base estável para a decolagem da cidade flutuante.
Em resumo, o trabalho de acabamento após a conclusão da estrutura principal da cidade também foi uma tarefa enorme. A versão sem erros está disponível no 69 Book Bar. 69 mais Book Bar, o primeiro lugar a publicar este romance. Assim que essas duas tarefas forem concluídas, poderemos começar a preencher a cidade com várias instalações essenciais. Primeiro, vamos instalar a fornalha elemental para criar o comandante espiritual da torre, que nos permitirá supervisionar o progresso da construção da cidade flutuante de todos os ângulos. Com a comandante dos espíritos da torre, Sunan não precisaria supervisionar pessoalmente muitas tarefas menores. Ela poderia delegá-las à comandante dos espíritos da torre para coordenação. Momentos depois, Sunan retornou à Torre dos Magos da Luz Estelar e encontrou Leslie no escritório. Qianwei acabou de retornar do plano Hermes, e o clã das formigas Ogre de lá se rendeu oficialmente a nós. Assim que se encontraram, Leslie começou a discutir o clã das formigas Ogre. Sunan não ficou surpresa com a notícia. A força do clã das formigas Ogre era muito inferior à da Aliança Estelar. As forças que encontraram no plano Hermes eram apenas a ponta do iceberg do poder da Aliança Estelar. O clã das formigas Ogre conseguiu resistir por tanto tempo não apenas por causa de sua grande população, mas também porque a Aliança Estelar os utilizou como ferramentas de treinamento para aprendizes de magos. Como está a situação no plano Hermes? Perguntou. Acabamos de concluir a exploração inicial. Os recursos são escassos e não têm muito valor, mas existem vários nós geomagnéticos que podem ser usados para desenvolver veios de pedra mágica secundários. Sunan assentiu em compreensão. No multiverso, planos verdadeiramente valiosos e ricos em recursos eram escassos, sendo a maioria planos pobres em recursos, como o plano Hermes, oferecendo pouco valor às facções de magos. Para as facções de magos, a menos que modificassem o plano, esses planos pobres em recursos tinham pouco valor, exceto pelo potencial de desenvolver veios de pedra mágica secundários usando matrizes de pedra mágica. No entanto, desenvolver veios de pedra mágica secundários exigia matrizes de pedra mágica, que eram criaturas extremamente raras encontradas em grandes veios de pedra mágica. Consequentemente, as facções de magos normalmente desenvolviam esses planos com uma frequência menor. Parece que teremos que sintetizar mais mães de pedra mágica, pensou Sunan, e então perguntou, e o clã das formigas Ogre? Lise respondeu, eles ainda estão no plano Hermes, protegidos pelo exército Golem e pela ordem dos Cavaleiros do Sigilo. O que você planeja fazer com eles? Sunan ponderou por um momento e disse, vamos dispersá-los e designá-los para pontos de recursos de vários planos como força de trabalho. Ainda existem quase 100 milhões de formigas Ogre sobreviventes, e se todas forem colocadas no mesmo plano, é como uma bomba relógio. Assim que sua população se recuperar, elas podem causar problemas novamente. A melhor solução é dispersá-las. A Aliança Estelar atualmente tem 20 planos e, se divididos igualmente, cada plano terá de 4 a 5 milhões de homens-formiga. Eles serão posteriormente dispersos para milhares de pontos de recursos, com apenas cerca de 1000 homens-formiga em cada ponto de recurso. Em caso de qualquer agitação, o exército de golems em guarda pode facilmente suprimi-la. Coincidentemente, a Aliança Estelar vem desenvolvendo vigorosamente novas aeronaves recentemente e precisa urgentemente de uma grande força de trabalho. O povo formiga é incansável e trabalhador, o que os torna a melhor escolha para a mão de obra. Quase 100 milhões de formigas Ogre são suficientes para suprir significativamente a escassez de mão de obra da Aliança Estelar. Após uma pausa, Sunan acrescentou. Além disso, selecionem alguns povo-formiga com excelentes físicos e os coloquem na fila de construção da cidade flutuante. Depois que a cidade for construída, eles permanecerão juntos. A cidade flutuante é enorme, e a mão de obra necessária para sustentar sua operação certamente será considerável. A maior parte do trabalho pode ser realizada por golems de argila e pedra, mas alguns de apoio, e esses golems não são adequados para trabalhos delicados, especialmente serviços.
Em geral, o serviço na cidade flutuante é geralmente realizado por vários humanos, criaturas humanoides, criaturas bípedes semelhantes a humanos, ou fadas, elfos e outros seres refinados. Sunan pretendia originalmente preencher a cidade flutuante com mais mão de obra e estava ponderando quais raças escolher. Coincidentemente, o clã das formigas ogre apareceu, então ela decidiu incluí-los como uma das opções. Embora a aparência das formigas ogre seja um pouco estranha, elas mal conseguem servir como força de trabalho básica na cidade flutuante. Após discutir com Lise por um tempo, Sunan organizou a disposição do clã das formigas ogre e então deixou a Torre dos Magos da Luz Estelar, retornando ao plano da Sumidouro de Almas. Nas profundezas da caverna subterrânea, Sunan sentou-se de pernas cruzadas e, com um pensamento, um painel apareceu. Sunan Yanist, feiticeiro espiritual masculino / verdadeiro, nível de maestria, maestria da lei da gravidade. 16,59 nível da lei do trovão. 1,12 nível da lei. No século passado, o foco de Sunan tem sido compreender a lei da gravidade, visitando o plano do elemento trovão apenas ocasionalmente para compreendê-la. Como resultado, a lei do trovão aumentou apenas 0,1 nível da lei desde sua promoção. A essência divina foi consumida em grande parte e pode durar no máximo mais 100 anos. Sunan examinou sua essência divina e secretamente estimou que a essência divina restante lhe permitiria elevar a lei da gravidade para cerca de 40 níveis da lei. Depois disso, sem a assistência da essência divina, confiando apenas no poder das leis sintéticas e do elixir do despertar da luz, levaria pelo menos 1000 anos para elevar a lei da gravidade ao nível de manipulação. Se ela quiser melhorar rapidamente seu nível da lei, ela só poderá entrar no reino da verdade. Ainda não há notícias de Maia. Parece que encontrar o fragmento de espelho não será tão rápido. Com um leve suspiro, Sunan guardou sua essência divina, sem a intenção de cultivar imediatamente. Em vez disso, pegou um cristal de energia divina e começou a extrair o poder da lei da gravidade, infundindo no cristal. Desde que a ideia de dominar o poder da lei de alto nível surgiu, Sunan tem tomado medidas e conduzido experimentos, um após o outro. O resultado é que, sem um meio de transporte, o nível mais alto de poder da lei sintética que ela pode controlar é de apenas cerca de 50 níveis de lei. Em outras palavras, ela agora pode extrair poder da lei da essência do plano e, em seguida, usar diretamente o cubo de síntese para sintetizar aproximadamente 50 níveis de poder da lei para combate. Quando seu nível de lei atingir 34 níveis de lei ou mais, ela poderá controlar o poder da lei de um nível superior ao seu reino atual. É claro que, como a extração e a síntese exigem um processo, mesmo que seja muito curto, levando apenas um instante, ainda é perceptível em uma batalha no nível de feiticeiro espiritual verdadeiro. Portanto, a praticidade de extrair e sintetizar o poder da lei durante o combate para controlar o poder da lei de nível superior não é alta. Assim, Sunan rapidamente abandonou esse método e se voltou para a pesquisa do uso de meios de transporte. Capítulo 317. Núcleo da lei. Após extensa pesquisa, Sunan descobriu que o recipiente mais adequado para o poder da lei ainda era o cristal de energia divina. A energia divina é inerentemente uma das formas mais puras de energia no multiverso, sendo um ramo do poder da lei com a poluição da vontade divina e da fé removidas. Quando infundido com o poder da lei, não houve sinal de rejeição. Sunan então tentou criar um núcleo que pudesse absorver e armazenar o poder da lei sintetizado usando o cristal de energia divina. Ele então o absorveu em seu corpo. Deve-se dizer que esta foi uma ideia bastante incomum. Ao longo da longa história da civilização bruxa, houve feiticeiros espirituais verdadeiros que tiveram pensamentos semelhantes e tentaram colocá-los em prática com experimentos, mas todos falharam, sem exceção. Se não fosse pelo cubo de síntese em sua posse, Sunan nunca teria criado um plano tão extraordinário. Ao longo dos anos, além do cultivo, Sunan dedicou a maior parte de seu tempo à pesquisa do núcleo da lei. A pesquisa inicial correu bem, e o núcleo feito do cristal de energia divina foi perfeitamente integrado ao seu corpo, residindo nas profundezas do seu mar mental.
O processo de absorção do poder da lei também foi muito bem sucedido. No entanto, quando Sunan começou a infundir o poder da lei de alto nível sintetizado no núcleo, surgiram problemas. O núcleo não conseguia armazenar poder da lei de alto nível. Mesmo que o poder da lei fosse apenas 0,1 nível superior, após armazená-lo no núcleo por um tempo, ele se dissipava gradualmente. Como resultado, o núcleo da lei tornou-se um mero item de armazenamento para poder da lei, não totalmente inútil, mas bastante decepcionante. Deve-se notar que o poder da lei, ao contrário do poder mental, não existe dentro dos corpos dos feiticeiros espirituais verdadeiros. Quando os feiticeiros espirituais verdadeiros manipulam o poder da lei, eles o extraem da essência do plano, e há apenas uma diferença nos níveis da lei, tornando o conceito de exaustão quase inexistente. Armazenar mais poder da lei dentro do corpo quase não tem efeito no aumento do poder de combate. Para resolver esse problema, Sunan usou o cubo mágico para aprimorar o núcleo da lei. Após uma série de sínteses, o problema da dissipação do poder da lei foi finalmente resolvido. O núcleo da lei agora podia armazenar poder da lei de alto nível por um longo período. Mas novos problemas surgiram. Sunan não conseguia controlar esse poder da lei de alto nível à vontade. A única coisa que ele podia fazer era liberar todo o poder da lei de alto nível armazenado de uma só vez, causando dano explosivo aos seus inimigos. No entanto, isso não era diferente de carregar uma pedra preciosa da lei. Preciso encontrar uma maneira de resolver o problema de controlar o poder da lei de alto nível. Sunan concentrou-se no núcleo da lei, nas profundezas de seu mar mental, perdido em pensamentos. Para um mago controlar o poder da lei de alto nível à vontade, a única maneira é elevar o nível da lei, o que significa uma compreensão e um insight mais profundos da lei. O processo de aprimoramento do poder de um verdadeiro feiticeiro espiritual é essencialmente um aprofundamento contínuo de sua compreensão da lei. Sunan acreditava que seu talento para a magia não era ruim, mas ainda estava longe de ser um verdadeiro gênio. A razão pela qual ele havia atingido seu nível atual era inteiramente devido ao cubo de síntese. Ao longo de incontáveis épocas, muitos gênios da magia tentaram e falharam em encontrar uma maneira de controlar o poder da lei de alto nível à vontade. Ele não acreditava que conseguiria atingir esse objetivo por meios convencionais. Para resolver este problema, preciso adotar uma abordagem diferente. Sunan tentou pensar sob outras perspectivas. Por exemplo, divindades. Em todo o multiverso, divindades e magos são os únicos dois grupos que possuem a compreensão mais profunda do poder da lei. Se a solução não puder ser encontrada pelo caminho da magia, talvez pistas possam ser buscadas no caminho das divindades. As divindades controlam o poder da lei por meio de sua essência divina. E a essência divina é um conglomerado do poder da lei, imbuído da vontade da divindade. Talvez eu possa referenciar a essência divina, integrar uma parte do meu espírito verdadeiro ao núcleo da lei e transformar o núcleo da lei em minha essência divina. Dessa forma, o poder da lei de alto nível absorvido pelo núcleo da lei será gradualmente imbuído da minha vontade, tornando-se um poder divino único que posso controlar livremente. Os olhos de Sunan brilharam. Vale a pena tentar. Com determinação, Sunan iniciou sua tentativa. Convenientemente, ele tinha uma essência divina, que poderia usar como referência. No entanto, o processo de integração de seu espírito verdadeiro foi mais desafiador do que ele esperava. Conciliando o cultivo, os assuntos da cidade flutuante e o experimento, Sunan passou mais de 2 anos antes de criar com sucesso um núcleo da lei fundido com seu espírito verdadeiro. O núcleo da lei modificado não tinha mais a sutil sensação de estranheza anterior. Em vez disso, tornou-se verdadeiramente parte do corpo de Sunan, algo semelhante ao seu cristal de talento anterior. O próximo passo é absorver o poder da lei de alto nível. Sunan concentrou sua mente, conectando-se cuidadosamente à essência do plano superior e começou a extrair poder da lei. Em sua primeira tentativa, ele não ousou absorver poder da lei de um nível muito alto, absorvendo apenas poder da lei 0,1 nível acima da lei da gravidade atual e cuidadosamente o infundindo no núcleo da lei.
Todo o processo ocorreu sem problemas. Em pouco tempo, um fio de poder da lei azul escuro surgiu dentro do núcleo da lei translúcido em forma de diamante. Quando Sun An retraiu seu controle mental, esse fio de poder da lei imediatamente se agitou, mas no momento seguinte, uma vontade invisível o envolveu, suprimindo o fio de poder da lei e acalmando-o ligeiramente. Ao ver isso, a expressão de Sun An se iluminou. Está funcionando. Imbuir a força de vontade levou tempo, e Sun An suprimiu a urgência em seu coração, esperando pacientemente. Os resultados não decepcionaram Sun An. Com o passar do tempo, o poder da lei gradualmente assumiu a aura de seu espírito verdadeiro. Mais de 10 dias depois, o coração de Sun An estremeceu, sentindo uma percepção repentina que parecia se originar do nível da alma, e a fonte era inconfundivelmente o fio de poder da lei dentro do núcleo da lei. Sun An estendeu o dedo indicador e, com um leve movimento mental, um fio de poder da lei emergiu das profundezas de seu mar mental, transformando-se em um brilho negro e profundo na ponta de seu dedo. O brilho negro tinha apenas o tamanho de um grão de soja, mas emanava uma aura de fazer o coração bater mais rápido, causando distorções visíveis no vazio circundante. Buraco negro de gravidade em miniatura. Sucesso! Um brilho de alegria brilhou nos olhos de Sun An. Os resultados provaram que sua direção experimental estava correta. O novo núcleo da lei, criado com a essência divina como referência, poderia de fato ser usado para transformar o poder da lei. Agora ele podia manipular poder da lei de alto nível. Sun An levou um bom tempo para acalmar sua excitação interior, respirando fundo para recuperar a compostura. O experimento havia produzido apenas resultados iniciais, e ele só conseguia manipular o poder da lei 0,1 nível acima por enquanto. Ele ainda precisava continuar melhorando. No entanto, com o sucesso inicial, o processo subsequente seria relativamente mais fácil. Afinal, ele tinha o cubo de síntese. Sem pressa para sintetizar, Sun An continuou a testar os limites do núcleo da lei. Ele aumentou gradualmente o nível de poder da lei absorvido de 0,1 para 0,5, 1 e 2 níveis. Continuou a aumentar até cerca de 50 níveis, quando o núcleo da lei atingiu seu limite. O poder da lei além desse nível, independentemente de quanto tempo permanecesse dentro do núcleo da lei, não podia ser imbuído e transformado pelo espírito verdadeiro. Parece que um núcleo da lei também é afetado pelo espírito verdadeiro, e seu limite é cerca de 3 vezes o nível do poder da lei. Sun An ponderou sobre isso. Para ser honesto, ter esse feito já era bastante impressionante. No entanto, o problema era que um núcleo da lei só podia conter uma quantidade limitada de poder da lei, mal o suficiente para Sun An liberar 3 buracos negros de gravidade em miniatura. Neste caso, o núcleo da lei pode ser usado como um movimento poderoso, mas não pode se tornar um trunfo capaz de virar o jogo em momentos críticos. Um poder da lei 3 vezes maior que o seu era de fato formidável, mas se fosse limitado a apenas 3 usos, seria um tanto insatisfatório. Mais importante ainda, quanto maior o nível do poder da lei, mais tempo levava para se transformar. Para esses 3 usos, Sun An havia desperdiçado mais de 1 ano. O custo-benefício só poderia ser descrito como lamentável. É verdade. Se esse método tivesse efeitos significativos, os magos já deveriam ter pesquisado. A versão sem erros está disponível no 69 Baruch Bar. 69 mais Baruch Bar. Neste mundo, existem tantos gênios bruxos, e eu não sou o único que consegue pensar em fazer referência à essência divina. Balançando a cabeça, Sun An reuniu seus pensamentos e começou a sintetizar. Primeiro, ele criou mais núcleos da lei. Esse processo também consumia muito tempo. Criar núcleos da lei básicos não era difícil. Sun An conseguia fazer um em um instante. A chave era infundir o espírito verdadeiro. O espírito verdadeiro era a fonte de energia de um mago espiritual verdadeiro, e até mesmo extrair um pequeno fio levava tempo para se recuperar. Por esse motivo, Sun An precisava se recuperar após criar cada núcleo da lei, para evitar extrair muito espírito verdadeiro em um curto espaço de tempo e causar danos irreversíveis.
Após criar cada núcleo da lei, Sunan imediatamente o sintetizou e testou. De acordo com experiências anteriores, a síntese de núcleos da lei deveria ter seus limites. E esse limite era determinado por seu próprio poder. Como Sunan esperava, após sintetizar o 8º núcleo da lei, ele imediatamente sentiu um peso perceptível. Essa sensação familiar, sem dúvida, indicava que continuar a síntese excederia o limite de seu controle. Então, Sunan encerrou decisivamente o processo. Nesse momento, mais de 100 anos haviam se passado desde que ele começara seu experimento. Até mesmo a última essência divina restante havia se esgotado há muito tempo. Sunan, mago espiritual masculino / verdadeiro, nível de maestria. Maestria da lei. Lei da gravidade. Nível 40,25. Lei do trovão. Nível 1,22. Lei. Nas cavernas do plano da sumidouro das almas, Sunan sentou-se de pernas cruzadas no chão, com os olhos fechados. No vazio invisível, fios do poder da lei da gravidade se acumularam em suas palmas, sintetizados pelo cristal de mana, e então desapareceram em seu corpo. Ao mesmo tempo, o núcleo da lei nas profundezas do mar da mente gradualmente se preencheu. Depois de um longo tempo, Sunan abriu os olhos, soltou um suspiro de alívio e seu rosto exibiu um sorriso extremamente satisfeito. O núcleo da lei sintetizado agora podia conter 100 vezes mais poder da lei do que antes, o suficiente para suportar uma batalha um pouco mais curta. Além disso, o multiplicador do nível da lei havia aumentado para mais de 5 vezes. Em outras palavras, ele agora podia controlar cerca de 200 níveis da lei de poder da lei da gravidade. Mesmo contra um mago espiritual verdadeiro de 5ª classe, ele tinha uma chance de lutar. É que converter o poder da lei leva tempo. Sunan estimou que levaria pelo menos 10 anos para converter todo o poder da lei do núcleo da lei em poder controlável. Isso porque a eficiência de conversão do núcleo da lei sintetizado havia aumentado significativamente. Caso contrário, levaria ainda mais tempo. Mesmo assim, se levasse apenas 10 anos para obter um trunfo que pudesse virar o jogo em um momento crítico, ainda valeria a pena. Alongando-se preguiçosamente, Sunan relaxou o corpo e deixou o plano da sumidouro de almas. O núcleo da lei converteria automaticamente o poder da lei. Ele não precisava mais se preocupar com isso. De volta ao continente luz estelar, Sunan foi direto para a cidade flutuante. Do início de sua construção até agora, quase 100 anos se passaram. A fundação da cidade flutuante foi lançada, a estrutura principal construída, e eles estavam agora refinando as diversas áreas e construindo as instalações. A primeira a ser concluída foi a fornalha elemental. Com a experiência de construir uma fornalha elemental rudimentar, criar uma fornalha elemental padrão foi muito mais simples. Sunan construiu diretamente a fornalha elemental padrão. A fornalha elemental rudimentar tinha um custo de síntese mais alto, e somente depois disso ele prosseguiu com o aprimoramento da síntese. Uma cidade flutuante típica cobriria uma área de cerca de 10 km, mas Sunan ousou construir uma cidade flutuante de 20 km desde o início porque tinha o trunfo da fornalha elemental sintetizada. Somente a fornalha elemental aprimorada poderia suportar a operação de uma cidade flutuante maior. Enquanto se dedicava à pesquisa do núcleo da lei ao longo dos anos, Sunan não negligenciou a construção da fornalha elemental. Na torre central de cristal da cidade flutuante, o sistema de fornecimento de energia foi instalado, uma versão reforçada sintetizada a partir de 3 fornalhas elementares padrão. De acordo com testes reais, o limite de armazenamento de energia, a velocidade de recuperação e a potência de saída da fornalha elemental aprimorada eram de 5 a 6 vezes maiores que os da versão padrão, superando em muito o equipamento padrão das cidades flutuantes comuns. Após a conclusão do sistema de fornecimento de energia, poderemos começar a fabricar o comandante espiritual da torre. Após observar a cidade flutuante de cima por um tempo e não encontrar problemas, Sunan foi direto para o último andar da torre de cristal central, no centro da cidade. No centro do amplo e iluminado salão, um piso de pedra jade branca continha uma piscina elemental embutida, com uma área estimada em mais de 10 vezes a da piscina elemental da Torre do Mago da Luz Estelar.
A energia líquida na piscina era visivelmente mais viscosa, e partículas cristalizadas podiam ser vistas em seu interior. Em ambos os lados da piscina, havia uma fornalha elemental gigante e uma bola de cristal flutuando acima do solo. Esta última era o núcleo do comandante espiritual da torre, recém-criado por Sun. Seu núcleo energético era um cristal da alma sintetizado a partir de 40 cristais da alma lendários. Para sintetizar esse cristal da alma de tamanho gigante, a Aliança Estelar havia utilizado quase todos os cristais da alma criados a partir das almas malévolas do rio de sangue ao longo dos anos. Sunan aproximou-se da bola de cristal, estendeu o dedo indicador e pressionou-a contra a superfície, infundindo-a com poder mental. Ao fazê-lo, a superfície da bola de cristal iluminou-se com uma luz dourada pálida. Ao mesmo tempo, a piscina elemental começou a se agitar, e incontáveis águas elementais azuis formaram um tornado, desaparecendo na luz dourada. A bola de cristal absorveu rapidamente o poder elemental, e as águas elementais na piscina diminuíram visivelmente em um ritmo acelerado. Em apenas 5 minutos, as águas elementais estavam quase esgotadas. Felizmente, a bola de cristal finalmente parou de absorver. Um zumbido repentino soou. O tempo pareceu congelar naquele momento. A luz dourada se contraiu abruptamente, transformando-se em um cristal dourado puro que flutuou para o centro da bola de cristal, como um olho dourado. Mestre, uma voz mecânica e sem emoção soou. Comandante 1 obedece à sua convocação e desperta. Capítulo 318. O Reino da Verdade. Um sorriso satisfeito surgiu no rosto de Sun. Comandante 1, sussurrou ele, escaneie a estrutura da cidade flutuante. Uma voz fria e mecânica ecoou em sua mente. Comando recebido. Estabelecendo conexão com a cidade flutuante. Conectando, 1%, 4%, 100%, conexão bem-sucedida. Escaneamento da cidade flutuante concluído. Projetos de projeto registrados. Integração de dados concluída. Iniciando a construção do modelo 3D. Inúmeros feixes de luz delgados surgiram do nada, entrelaçando-se à frente de Sunan para formar um modelo tridimensional idêntico à cidade flutuante. Cidade flutuante. Sem nome, nível. Pequeno, progresso da construção. 17,47%. Energia restante. 1,12%. Assistente inteligente. Comandante 1, aprimorado. Instalações. Fornalha elemental, aprimorada. Rede de transmissão de energia, aprimorada. Dispositivo flutuante, progresso da construção. 21,36%. Parque ecológico, progresso da construção. 8,23%. Praça central, torre de cristal central. Área de ancoragem da torre flutuante, prisão à prova de magia, construção. 31,23%, área residencial, área do armazém, área experimental, servos. Golems de argila X3691, golems de pedra X1363, ninfas da água X482, espíritos da água X166, fadas das flores X882, equipamento defensivo. Nenhum equipamento de combate. Torre do canhão único Mark III X110, canhão de disrupção Mark III X28, canhão de plasma Mark II X5, canhão de pulso Mark II X1. Vamos chamá-la de Cidade da Luz Estelar, sugeriu Sunan, continuando a usar o nome que havia escolhido antes. O progresso da construção da Cidade da Luz Estelar não chegava nem perto de 1/5, já que apenas a estrutura principal e algumas instalações haviam sido concluídas, com a maioria delas ainda em construção. Especialmente o sistema de defesa do labirinto e a barreira de defesa de energia supergrande, que eram os projetos mais extensos entre todas as instalações. Em seguida, vamos aperfeiçoar o planejamento espacial e construir todas as áreas. Dessa forma, a cidade flutuante poderá ser colocada em uso mais cedo. Quanto aos equipamentos defensivos e de combate, não há problema em construí-los mais tarde. Deixe o dispositivo flutuante por último. De fato, com exceção de construções lendárias e golems supremos, o exército de golems poderia ser deixado para os magos subordinados criarem.
O mesmo se aplicava a vários canhões, o que economizava bastante tempo e energia para Sun An. Além disso, com a criação do comandante espírito da torre, muitas tarefas de planejamento espacial agora podiam ser delegadas a ele. Seja controlando golems para construir e transportar materiais ou publicando tarefas diretamente no salão de missões para os magos da Aliança Estelar concluírem, o comandante espiritual da torre, com seu poder computacional rivalizando com o de uma divindade, era o assistente perfeito para essas tarefas. O tempo passou e, antes que percebessem, o ano 3760 do calendário da luz estelar havia chegado. Após o esgotamento da essência divina, a eficiência de Sun An em compreender as leis, como era de se esperar, sofreu uma queda significativa. Após quase 3 anos de cultivo, a lei da gravidade havia aumentado apenas menos de 0,3 nível, não atingindo nem a metade de seu progresso anterior. Nesse ritmo, levaria pelo menos mais 600 anos para elevar a lei da gravidade ao nível de manipulação. Mesmo com a poção do despertar da luz e o poder da lei da síntese, seu cultivo ainda era muito desafiador. Só se podia imaginar as dificuldades de outros verdadeiros magos espirituais. Não é de se admirar que todos os verdadeiros magos espirituais estejam se esforçando para entrar no reino da verdade, suspirou Sun An. Já fazia mais de 100 anos desde a última vez que ele perguntara a Maia sobre o reino da verdade. Logicamente, mesmo que a pedra quebradora de fronteiras fosse difícil de encontrar, já deveria haver notícias. E, de fato, como Sun An previra, depois de 2 meses, Maia veio pessoalmente até ele. Aqui está o que você queria, disse ela, jogando algo para ele assim que se encontraram. Sun An estendeu a mão e pegou. No momento em que o objeto tocou sua palma, ele sentiu uma estranha força penetrando em seu corpo através da pele, penetrando profundamente em seu verdadeiro espírito. Naquele instante, ele sentiu intensamente que sua percepção das leis parecia ter se tornado um pouco mais clara. Ele olhou para a pedra quebradora de fronteiras em sua mão, que parecia comum, como uma pedra comum que se encontra em qualquer lugar, e uma expressão de surpresa brilhou em seus olhos. Além de ser a chave para o reino da verdade, a pedra quebradora de fronteiras também tem o efeito de aumentar ligeiramente a percepção das leis. Tê-la ao seu lado durante o cultivo pode aumentar a eficiência da compreensão das leis, embora não por uma grande margem, mas é melhor do que nada. Percebendo a reação de Sun An, Maia sorriu e explicou. Os olhos de Sun An brilharam, surpreso que a pedra quebradora de fronteiras tivesse tal efeito. Depois de pensar sobre isso, fazia sentido que a pedra quebradora de fronteiras se originasse do reino da verdade, e seus efeitos não eram surpreendentes. Além disso, com base em sua percepção, a capacidade da pedra quebradora de fronteiras de aumentar a compreensão das leis não era nem 1/10 da eficácia da poção do despertar da luz. Como Maia disse, era melhor do que nada. Contanto que você infunda qualquer poder da lei na pedra quebradora de fronteiras, você pode abrir uma passagem para o reino da verdade. Geralmente, a passagem aberta pela pedra quebradora de fronteiras se conecta a um local aleatório, e é diferente a cada vez que você entra. Não há um padrão, e ninguém sabe para onde será teletransportado. Enquanto falava, a expressão de Maia tornou-se ligeiramente melancólica. Disse que, na época em que o reino da verdade foi descoberto, muitos feiticeiros espirituais verdadeiros foram teletransportados para lugares extremamente perigosos ou perto de aglomerações de divindades, e perderam suas vidas por nada. Para mudar essa situação, o Parlamento da Verdade reuniu a maioria dos feiticeiros espirituais verdadeiros e trabalharam juntos para estabelecer um acampamento no reino da verdade. Eles fixaram as coordenadas do plano na pedra quebradora de fronteiras e, desde então, todas as passagens abertas pelas pedras quebradoras de fronteiras do Parlamento da Verdade levam a esse acampamento. A sua é a mesma. Sun An assentiu e perguntou, qual é a situação naquele acampamento? Trate-o apenas como um ponto de descanso. Maia deu de ombros. É um lugar para os feiticeiros descansarem, com uma função de entrada, nada mais. Contanto que você não lute no acampamento, ninguém se importará com o que você fizer.
Sunan riu baixinho. Parece bem de graça. No entanto, ele também entendia que os feiticeiros espirituais verdadeiros podiam receber o mais alto nível de serviço e tratamento em muitos lugares, mas o reino da verdade era uma exceção. Somente seres de terceiro grau ou superiores podiam entrar lá. Os feiticeiros espirituais verdadeiros só podiam entrar sozinhos e não podiam trazer pessoas extras, então, naturalmente, não havia ninguém para administrar o acampamento e prestar serviços aos feiticeiros lá dentro. Como resultado, o acampamento não podia desempenhar funções além de ser uma entrada e um local de descanso. No entanto, os feiticeiros espirituais verdadeiros que entraram no reino da verdade estavam lá para aprimorar suas forças, e poucos deles buscavam diversão. Eu estava planejando entrar no reino da verdade. Se não tiver mais nada para fazer, por que não vamos juntos? Inesperadamente, Maia fez uma sugestão. Sunan olhou para Maia surpreso e concordou sem hesitar. Ao entrar no reino da verdade pela primeira vez, seria muito mais conveniente ter alguém familiarizado com o lugar ao seu lado. Ele sabia muito bem que este era um gesto de boa vontade de Maia para com ele. Após uma breve preparação, os dois ativaram simultaneamente a pedra quebradora de fronteiras. Em um instante, o poder da lei invisível se espalhou como um furacão, silenciosamente sem perturbar nenhum objeto no salão, e então, como um trovão, ele rasgou violentamente o espaço, revelando um vórtice alto, elíptico e prateado, com a altura aproximada de uma pessoa. Sunan e Maia trocaram um olhar e então entraram juntos no vórtice. No momento em que passaram pelo vórtice prateado, a visão de Sunan foi repentinamente preenchida com prata deslumbrante, perdendo toda a visão, deixando apenas uma vasta extensão prateada. Em um transe, sua consciência parecia estar imersa em um oceano caótico, e ele vagamente sentiu o céu estrelado brilhante acima, acompanhado por um rugido ensurdecedor, enquanto inúmeras estrelas caíam do céu para o chão, uma cena magnífica e inspiradora, como uma poderosa cadeia de montanhas sustentando os céus e a terra. Dentro do céu estrelado transparente, as estrelas deslumbrantes brilhavam em várias cores, incrivelmente belas. Assim que este vasto céu estrelado estava prestes a se dividir em milhares ao atingir o chão, ele se dividiu ainda mais em incontáveis pequenos e exuberantes galhos e ramos, espalhando-se em todas as direções. As estrelas pendiam como frutas nas pontas dos galhos, transformando-se em uma árvore majestosa e enorme que ocupava quase todo o céu e a terra. Naquele momento, toda a consciência de Sunan flutuava no céu e, ao olhar para baixo, percebeu que abaixo dele estavam os galhos e ramos exuberantes daquela árvore magnífica, espalhando-se por todos os cantos do céu e da terra. Ele vagamente compreendeu que a árvore gigante à sua frente era o reino da verdade, e os incontáveis pequenos galhos, ramos e frutos simbolizavam as diversas leis. Depois de admirar a cena por um tempo, Sunan de repente sentiu uma poderosa força de atração envolver todo o seu corpo, puxando-o incontrolavelmente em direção à árvore gigante, e ele se chocou contra ela. Não sentiu dor e permaneceu calmo. Quando Sunan recobrou os sentidos, sua visão clareou e ele se viu em pé sobre um terreno coberto de cascalho. Algumas dezenas de metros à frente, havia um muro alto feito inteiramente de obsidiana, sua superfície esculpida com padrões estranhos, exalando uma sensação de beleza, claramente obra de um mestre artesão. Este é o acampamento de que lhe falei. A voz de Maia soou ao lado de Sunan, embora ele não tenha percebido quando ela se aproximou. A cidade dos magos, é assim que chamamos este acampamento. Sunan franziu os lábios secretamente, achando o nome um tanto casual. Afinal, sua habilidade com nomes também não era impressionante. Vamos entrar e dar uma olhada, sugeriu Maia. Sunan não se opôs. Os dois caminharam pelos portões abertos da cidade. Atrás das altas muralhas de obsidiana, uma vasta série de torres de pedra se erguia, cada uma como uma lança perfurando o céu. Até a torre mais baixa tinha mais de 10 metros de altura, dando ao local uma aparência de floresta. No entanto, essas torres não eram torres de feiticeiros, apenas estruturas de pedra comuns.
No máximo, elas eram adornadas com conjuntos de feitiços de ocultação e amortecimento de energia, mas Sunan não conseguia detectar nenhum traço de força vital ou flutuações de energia vindas de dentro. As ruas largas estavam estranhamente vazias, fazendo o lugar parecer uma cidade morta. Os feiticeiros espirituais verdadeiros que vêm aqui praticam em suas torres ou exploram o exterior, então raramente se vê alguém por perto. Maia apontou para o noroeste. Todas as torres de pedra da cidade já estão ocupadas por feiticeiros. Apenas a área noroeste ainda tem terrenos baldios. Você pode construir uma torre de pedra lá como sua residência diária. Os olhos de Sunan piscaram levemente. Segundo Maia, cada torre de pedra ali representava um feiticeiro espiritual verdadeiro. Em outras palavras, no mundo exterior, os feiticeiros espirituais verdadeiros estavam no topo da cadeia alimentar, raramente vistos e altamente reverenciados. No entanto, ali, havia mais de 100 deles. Não é de se admirar que este lugar fosse conhecido como a Terra Sagrada dos Feiticeiros, o Reino da Verdade. Sunan ainda estava maravilhado quando uma voz profunda de repente chegou aos seus ouvidos. Maia, já faz um tempo. Sunan virou-se para a voz e viu um homem e uma mulher, a cerca de 10 metros de distância, sorrindo calorosamente para eles. O homem tinha um rosto magro, bochechas afundadas e uma aparência desgastada, seus olhos fundos brilhando de vida. A mulher tinha feições delicadas e uma figura esbelta, com longos cabelos ruivos esvoaçantes que brilhavam com faíscas, atraindo a atenção. Morik Ortiz, já faz um tempo. O rosto de Maia também se iluminou com um leve sorriso, indicando um bom relacionamento com os dois recém-chegados. Vocês não vêm ao Reino da Verdade há algum tempo, disse Ortiz com um sorriso. Eu consegui uma fruta da lei, então me isolei por um tempo, explicou Maia. A expressão de Morik mudou com as palavras dela, e ele riu. Ouvi dizer que vocês lutaram contra a praga de gelo há pouco tempo. Foi por causa desta fruta da lei? Maia não escondeu, assentindo. Sim. Como esperado. Morik sorriu. Depois de conversarem um pouco, a atenção de Morik e Ortiz logo se voltou para Sunan, que estava ao lado de Maia. E quem é? Deixe-me apresentá-los. Este é Sunan, o Senhor Supremo da Aliança Estelar. Maia então apresentou os dois recém-chegados a Sunan. Morik, Senhor Supremo da Aurora Abissal. Ortiz, Senhor Supremo dos Corvos Celestiais. A expressão de Sunan mudou ligeiramente. Ao ouvir o nome de Sunan, os olhos de Morik e Ortiz se iluminaram, e seus olhares em direção a Sunan ficaram alguns graus mais quentes. O famoso Senhor Supremo da Aliança Estelar. É um prazer conhecê-los. Morik e Ortiz, que estavam calmos há um momento, agora demonstravam entusiasmo evidente em relação a Sunan. Maia percebeu isso e sorriu secretamente, mas não se surpreendeu. Afinal, eles eram renomados no reino feiticeiro, gênios que se tornaram feiticeiros espirituais verdadeiros em menos de 3.000 anos. Olhando para as incontáveis épocas da história do reino feiticeiro, tais talentos eram tão raros quanto penas de fênix e chifres de quilim. Sem mencionar que Sunan era o recém-ascendido soberano da Aliança Estelar. A rápida ascensão da Aliança Estelar ao poder não foi menos impressionante do que a rápida ascensão de Sunan a feiticeiro espiritual verdadeiro. Com a dupla aura da fama, Sunan agora era conhecido em todo o reino feiticeiro. Para as pessoas comuns, os feiticeiros espirituais verdadeiros eram como divindades distantes, indiferentes a todos. Mas eles também tinham seus próprios interesses e emoções. Quando confrontados com um feiticeiro espiritual verdadeiro promissor e poderoso que também era um soberano de uma facção de feiticeiros, a maioria escolheria construir um relacionamento. Mesmo os veteranos feiticeiros espirituais verdadeiros não eram exceção. Capítulo 319. Nodo da regra. Diante dos gestos amigáveis de Morik e Ortiz, Sunan retribuiu o sorriso. Esta é sua primeira vez no Reino da Verdade, Sunan. Se precisar de ajuda no futuro, não hesite em pedir. Estamos todos do mesmo lado. Morik expressou sua ânsia em ajudar.
Sem querer ficar para trás, Ortiz sorriu e disse: no reino da verdade, quanto mais amigos você tiver, melhor. Terei, obrigado. Sunan aceitou graciosamente a gentileza. Maia sorriu e disse: não espere para depois, na verdade, preciso da sua ajuda agora mesmo. Estou longe do reino da verdade há mais de 100 anos. Aconteceu algo digno de nota durante esse tempo. No mundo exterior, 100 anos passariam num piscar de olhos para um verdadeiro feiticeiro espiritual. Mas no reino da verdade, onde os conflitos são frequentes e a competição é intensa, 100 anos são mais do que tempo suficiente para que muitas coisas aconteçam. Se me permite dizer, há uma coisa. Morik e Ortiz trocaram um olhar e disseram: não vamos ficar aqui. Vamos encontrar um lugar para sentar e conversar. Maia assentiu e disse: vamos para minha casa. Assim que suas palavras saíram, uma onda de energia envolveu os quatro. Teletransporte avançado. Reconhecendo o feitiço que Maia havia lançado, Sunan e os outros dois não resistiram, permitindo que a força espacial os puxasse para longe. Eles desapareceram e reapareceram em uma sala de estar espaçosa e iluminada. A sala era decorada de forma simples, com apenas alguns sofás e uma mesa de centro. No entanto, ninguém prestou muita atenção aos móveis, e todos se sentaram. Antes de discutirmos o assunto, Ortiz virou-se para Sunan e falou primeiro: o quanto você sabe sobre o reino da verdade, Sunan? Eu só sei algumas informações básicas. Sunan admitiu francamente seu conhecimento limitado do reino da verdade. Deixe-me explicar. Maia assumiu o controle da conversa. Ela havia planejado inicialmente informar Sunan sobre essa informação após entrar no reino da verdade. O aspecto mais singular do reino da verdade é que a intensidade de suas regras supera em muito a dos planos comuns, e não se trata apenas de uma ou algumas regras, mas de todos os tipos de regras. Você deve ter sentido, certo? Perguntou Maia, olhando para Sunan. Sunan assentiu levemente. Assim que entrou no reino da verdade, já havia percebido isso. Normalmente, os feiticeiros espirituais verdadeiros precisam se conectar com a essência do plano para obter o poder das regras. Mesmo no plano da sumidouro de almas, onde a intensidade da regra da gravidade é maior, esse processo é inevitável. Mas no reino da verdade, Sunan descobriu que não precisava se conectar com a essência do plano para extrair o poder das regras. O poder das regras era como partículas de energia, preenchendo cada centímetro do vazio circundante, permitindo que ele o acessasse e manipulasse à vontade. Nesse ambiente, era evidente que a eficiência da compreensão das regras aumentaria significativamente. É precisamente por causa do ambiente especial do reino da verdade que a eficiência da compreensão das regras aqui é várias vezes maior do que no mundo exterior. No entanto, ao mesmo tempo, esse ambiente também exerce uma pressão considerável sobre nossos espíritos verdadeiros. Portanto, a menos que descobramos um nodo de regras, é melhor deixar o reino da verdade a cada 100 anos, mais ou menos, para nos adaptarmos por um tempo. Os olhos de Sunan brilharam levemente. Nodo de regras. Esta é a informação crucial que estou prestes a compartilhar. Maia sorriu levemente. Além do ambiente geral que melhora a eficiência da compreensão das regras, o reino da verdade também possui alguns nodos especiais que podem aumentar significativamente a eficiência da compreensão, cerca de 10 vezes mais eficazes do que em condições normais. Os olhos de Sunan brilharam. 10 vezes mais eficiência de compreensão. O efeito foi realmente surpreendente. A maioria dos nodos de regra aparece aleatoriamente, e sua duração também é imprevisível, variando de algumas décadas a mais de 100 anos. Mas também há um número muito pequeno de nodos de regra que podem existir permanentemente. Esses são chamados de nodos de regra permanentes, distintos dos nodos de regra temporários. No entanto, os nodos de regra permanentes atualmente conhecidos já foram, em sua maioria, reivindicados. Nesse momento, Maia assinou com a mão através do vazio, e inúmeras linhas de luz verde surgiram do nada, entrelaçando-se para formar uma árvore enorme. Era a mesma árvore de constelação galáctica que Sunan vira antes.
No entanto, os galhos da sombra ilusória da árvore gigante não estavam mais cobertos por numerosas carambolas, mas adornados com pontos brilhantes do tamanho de ovos, cerca de 20 deles. Este é um mapa do reino da verdade, e aqueles pontos brilhantes são os nodos de domínio permanentes atualmente conhecidos. Mai assinou com a mão novamente, e o mapa se transformou instantaneamente, com duas linhas curvas irregulares aparecendo e dividindo o mapa em três partes. A área dos lados esquerdo e direito ocupava aproximadamente 2/5 do total, enquanto a região central ocupava cerca de 1/5. Notavelmente, todos os mais de 20 nodos de domínio estavam distribuídos por essas duas áreas laterais. Após anos de guerra, nós, feiticeiros e divindades, essencialmente dividimos todos os nodos de domínio permanentes entre nós e estabelecemos territórios relativamente fixos. Essa é a região ocupada pelas divindades, disse Maia, apontando para o lado esquerdo. Quanto ao lado direito, é desnecessário dizer que é um território dos feiticeiros. A julgar apenas pelo mapa, os territórios ocupados pelas divindades e feiticeiros não são muito diferentes em tamanho, e o número de nodos de domínio também é semelhante. O reino dos feiticeiros tem apenas 2 nodos de domínio a mais que as divindades, o que lhes dá uma ligeira vantagem. Sejamos nós, feiticeiros, ou as divindades, temos um alto grau de controle sobre nossos próprios territórios. Portanto, geralmente não nos aventuramos profundamente nos territórios uns dos outros para evitar sermos cercados e sitiados. Portanto, nossa área de atuação habitual é esta zona de proteção central. Ao procurar por nodos de domínio temporários, também nos concentramos nesta região. O mesmo vale para as divindades, explicou Maia, e Sunan ouviu atentamente. Em resumo, as áreas esquerda e direita são as fortalezas dos feiticeiros e das divindades. Nenhum dos lados se aventuraria facilmente nas fortalezas um do outro. A região central, no entanto, é o campo de batalha. Um campo de batalha onde ambos os lados lutam pelo controle dos nodos de domínio temporário. Além disso, existem algumas áreas perigosas dentro do reino da verdade onde as leis estão em caos. É melhor evitar esses lugares, a menos que seja necessário. Mai assinou com a mão e, instantaneamente, mais de uma dúzia de ícones de caveiras vermelhas apareceram no mapa, espalhados por vários locais. Essas são áreas onde as leis estão em caos. Os olhos de Sunan se estreitaram ligeiramente. As leis são a essência mais fundamental dos planos. O pré-requisito para que um plano se adapte à sobrevivência da vida é a operação estável de suas leis. Se qualquer lei cair em caos, isso terá um impacto significativo em todo o plano. Veja o plano sumidouro de almas, por exemplo. Devido à proeminência da lei da gravidade, todo o plano se tornou um ambiente de alta gravidade, impossibilitando a sobrevivência de formas de vida comuns. E isso é apenas o caso de uma lei proeminente, nem mesmo em caos. Os efeitos adversos deste último seriam ainda mais severos. Quando as leis de um plano estão em caos, até mesmo os verdadeiros feiticeiros espirituais hesitariam em intervir. Quem sabe que tipo de desastres podem ocorrer lá? Nesse momento, Maia se virou para Morik e disse: "O mapa em minha mão não é atualizado há mais de 100 anos. A maioria dos nodos de regra temporários provavelmente está desatualizada. Você tem um mapa mais recente?" Morik assentiu, estendeu a mão e um halo de luz se projetou, desaparecendo na sombra do mapa. Instantaneamente, o mapa mudou, agora pontilhado por numerosos pontos de luz prateados. Estes são os nodos de regra temporários descobertos mais recentemente. Geralmente, a 1000 km de um nodo de domínio temporário, não aparece outro. As áreas no mapa com nodos de domínio temporário são lugares que você não precisa explorar. Sunan assentiu, compreendendo. Isso lhe poupou muito esforço. Ele só precisava se concentrar em explorar as regiões sem nodos de domínio temporário. Não precisava vagar sem rumo como uma mosca sem cabeça. Quanto aos nodos de domínio temporário descobertos, é seguro presumir que eles já têm donos. Se alguém tem ideias, uma batalha é inevitável.
Por outro lado, embora Maia não tenha declarado explicitamente quem controlava os nodos de domínio permanente no território dos feiticeiros, Sunan podia imaginar que eles provavelmente eram controlados por essas grandes facções de feiticeiros. Depois de ouvir Maia e os outros, Sunan finalmente teve uma compreensão geral da situação no Reino da Verdade. Depois disso, Morik e Ortiz conversaram sobre os eventos recentes. Não faz muito tempo, vários feiticeiros espirituais verdadeiros descobriram um nodo de domínio temporário no sudoeste da zona de proteção. No entanto, logo após ocupá-lo, uma divindade veio contestar o nodo. Após uma batalha feroz, um dos 3 feiticeiros morreu e os outros 2 ficaram feridos. A expressão de Maia tornou-se solene. Para lutar contra 3 feiticeiros de 4º grau e vencer, poderia ser uma divindade de nível intermediário. Sem erros, leia o original em 69 Shu. 69 mais Shu bar. De fato, suspirou Morik, os 3 feiticeiros que lutaram eram todos feiticeiros de 4º grau, não fracos. Mas tiveram o azar de encontrar uma divindade de nível intermediário. A expressão de Maia tornou-se grave. No Reino da Verdade, os mais numerosos são os feiticeiros de 4º grau e divindades de nível inferior. Feiticeiros de 5º grau e divindades de nível intermediário são extremamente raros. Com feiticeiros de 6º grau e divindades de nível superior isolados em nodos de domínio permanente, os feiticeiros de 5º grau e divindades de nível intermediário são essencialmente o ápice do poder no Reino da Verdade. Fim do capítulo. Para feiticeiros espirituais verdadeiros de 4º grau como eles, encontrar uma divindade de nível intermediário na zona de proteção os faria, sem dúvida, fugir na primeira oportunidade. Mesmo sendo uma divindade de nível intermediário, ser capaz de matar um feiticeiro de 4º grau enquanto enfrenta 3 oponentes é uma força formidável para uma divindade de nível intermediário, colocando-a no escalão superior de sua espécie. Maia franziu os lábios e perguntou, qual divindade era? Morik respondeu solenemente, o Rei Juba de Chamas. Assim que um nome foi mencionado, a expressão de Maia tornou-se solene. Sunan também ergueu as sobrancelhas, surpreso. Ele já ouvira falar da reputação do Rei Juba de Chamas. Essa divindade também tinha o pseudônimo de Rei das Feras. Seus papéis divinos eram fogo e feras. Isso equivalia a um feiticeiro espiritual verdadeiro que se destacava no domínio de 2 leis entre seus pares. Além disso, essa divindade era particularmente habilidosa em combate corpo a corpo, tornando-a uma lutadora formidável, mesmo sendo uma divindade de nível intermediário. Até mesmo alguns feiticeiros veteranos de 5º grau relutavam em enfrentar o Rei Juba de Fogo de frente. Não é de se admirar, se foi o Rei Juba de Fogo, suspirou Maia levemente. Quem foi o feiticeiro espiritual verdadeiro que pereceu? Perguntou Sunan. Zomazon, o espírito selvagem. Ortiz deu de ombros, eles sofreram perdas significativas desta vez. Cada feiticeiro espiritual verdadeiro era um recurso valioso para qualquer facção de feiticeiros. Mesmo a perda de um único feiticeiro espiritual verdadeiro seria um golpe enorme para qualquer facção de feiticeiros. Mesmo para um espírito selvagem grande e próspero como Zomazon, perder um feiticeiro espiritual verdadeiro era bastante doloroso. De qualquer forma, ao explorar o exterior, é melhor ficar longe do Nordalen no sudoeste para evitar encontrar o Rei Juba de Fogo. Morik balançou a cabeça levemente e olhou para Maia e Sunan. Ortiz e eu estamos nos preparando para sair. Vocês querem vir junto? Maia concordou prontamente. Quando os feiticeiros exploravam o exterior, era raro irem sozinhos. Na maioria das vezes, viajavam com companheiros familiares, facilitando a resposta aos inimigos. Maia já havia experimentado várias equipes com Morik e Ortiz. Sunan também concordou. Afinal, era a primeira vez que ele entrava no Reino da Verdade, e seria melhor encontrar alguns companheiros de equipe por segurança. Depois de chegarem a um consenso, os 4 decidiram não demorar e partiram imediatamente. Maia convenientemente copiou um mapa para Sunan.
O Parlamento da Verdade atualiza o mapa de tempos em tempos, e qualquer feiticeiro espiritual verdadeiro pôde obtê-lo gratuitamente. Depois de deixar a cidade dos feiticeiros, o grupo seguiu direto na direção oposta, a sudoeste. No caminho, Sunan perguntou aos outros três: como vocês costumam encontrar os nós da lei? Maia estendeu as mãos e respondeu: por acaso. Sunan ficou atordoada. Só isso? Não há outra maneira. O ambiente no Reino da Verdade é único, e muitos itens mágicos, até mesmo artefatos de feiticeiros, perdem sua eficácia aqui, ou pelo menos seu poder é bastante reduzido. Só podemos confiar na percepção para encontrar os nós da lei. Não é como encontrar uma agulha no palheiro. Não exatamente. A intensidade da lei do nó da lei excede em muito a do ambiente ao redor, então você pode senti-la quando se aproxima o suficiente. Sunan mordeu o canto da boca. De fato, parecia que estavam contando com a sorte. Balançando a cabeça, Sunan não disse mais nada e olhou ao redor. O terreno do Reino da Verdade era bastante peculiar. Não era plano, mas sim uma forma tridimensional, como a sombra do mapa mostrava. Em geral, o Reino da Verdade podia ser visto como um vasto espaço arbóreo, dividido em numerosos espaços menores conectados por portais planos. Portanto, de tempos em tempos, eles encontravam um portal plano em seu caminho. Por outro lado, o terreno de cada pequeno espaço era muito diferente. Em um momento, você poderia estar em um deserto selvagem com ventos uivantes e, no próximo, entrar em uma planície verdejante, criando uma nítida sensação de separação. Vale a pena mencionar que, durante toda a jornada, Sunan não avistou uma única criatura além deles mesmos. Mesmo em alguns pequenos espaços com ambientes adequados, não havia criaturas à vista. Quando Sunan perguntou a Maia sobre isso, a resposta foi que não havia seres nativos no Reino da Verdade. Aqui, os únicos inimigos com os quais precisamos ter cuidado são as divindades. Após uma pausa, Maia hesitou, sentindo que sua explicação não era precisa o suficiente, e acrescentou: mas às vezes, até mesmo os feiticeiros espirituais verdadeiros desconhecidos devem ser cautelosos. Capítulo 320. 3 tipos de vida construída. Embora o Parlamento da Verdade proíba o combate entre magos, você sabe que é uma organização frouxa com controle limitado sobre os magos espirituais verdadeiros. Além disso, muitos magos espirituais verdadeiros guardam rancor uns contra os outros. Ao ouvir as palavras de Maia, Sunan assentiu em compreensão. Sem mencionar os rancores ancestrais entre as facções dos Ordenados e dos Magos das Trevas, até mesmo magos da mesma facção frequentemente têm conflitos entre si. Os magos espirituais verdadeiros podem deixar temporariamente de lado seus rancores em nome de interesses e se unir, mas também podem se voltar uns contra os outros pelos mesmos motivos. Era administrável na Cidade dos Magos, mas uma vez fora do alcance do Parlamento da Verdade, contanto que pudessem eliminar seus oponentes, não haveria necessidade de se preocupar com as consequências. Em tal situação, diante da tentação dos modos de regra, é improvável que muitos magos espirituais verdadeiros conseguissem resistir. O mesmo vale para as divindades. É por isso que nem as divindades nem os magos espirituais verdadeiros concentram suas forças para competir pelos nodos de domínio temporários. Quando todos estão conspirando uns contra os outros, ninguém quer correr o risco de ser apunhalado pelas costas. Ao longo do caminho, os 4 conversaram casualmente, permitindo que Sunan aprendesse muito mais sobre o Reino da Verdade. Estamos prestes a entrar na zona tampão, então devemos ser extremamente cautelosos para evitar ataque surpresa. A expressão de Maia tornou-se um pouco mais séria. Morik e Ortiz também ficaram solenes, e seus corpos brilharam com um leve brilho de domínio. Sunan os observou atentamente e imaginou que ambos Morik e Ortiz dominavam as regras elementais. O primeiro era o domínio do furacão. O segundo, o domínio da chama. Quanto a Maia, ela ainda não havia demonstrado seu poder, então Sunan não tinha como afirmar.
Depois de entrar na zona tampão, os 4 pararam de conversar e, em vez disso, sentiram cuidadosamente os arredores, procurando vestígios de nodos de domínio. Essa busca durou mais de meio mês. Depois de tantos dias consecutivos sem encontrar um nodo de domínio, Maia e os outros 2 permaneceram notavelmente calmos. Procurar por nodos de regras temporários é uma questão de sorte, e é normal passar anos sem encontrá-los. De qualquer forma, estando no ambiente único do reino da verdade, mesmo sem cultivo deliberado, sua compreensão das regras melhorava a cada momento, então Sunan não se preocupava em perder tempo. Vale mencionar que, por alguma razão desconhecida, talvez devido ao ambiente especial, Sunan ficou surpreso ao descobrir que um núcleo de regras nas profundezas de seu mar mental parecia ter se tornado mais ativo. Consequentemente, a velocidade de sua imersão no poder da lei de alto nível também aumentou significativamente. Nesse ritmo, em mais 2 anos, devo ser capaz de completar a transformação do poder da lei. Sunan assentiu silenciosamente. Nesse momento, Maia falou de repente. Vamos procurar por mais 2 dias e depois retornaremos à cidade dos magos. Os outros 3, naturalmente, não se opuseram. O reino da verdade é vasto além da imaginação, e a zona tampão sozinha, que ocupa cerca de 1/5 de todo o reino, é muito maior que o continente luz estelar. Mas todos os 4 eram magos espirituais verdadeiros, e sua velocidade de busca só poderia ser descrita como extremamente rápida. Nesse meio mês, eles já haviam vasculhado quase completamente a zona tampão em busca de nodos de lei temporários, então continuar a busca não faria muito sentido. Seria melhor voltar a cultivar por um tempo antes de retornar. No entanto, no segundo dia de busca, Sunan sentiu repentinamente uma forte flutuação da lei e parou abruptamente. Os outros 3 foram atraídos pelas ações de Sunan, e a expressão de Maia tornou-se mais séria. Ela perguntou: o que houve? Sunan concentrou-se e sentiu por um momento, depois disse como uma expressão estranha: acho que encontrei um nodo de regra. Afinal, era a primeira vez, então não tinha certeza se sua percepção estava correta. Ao ouvir isso, Maia e os outros 2 trocaram olhares. Em sua percepção, não havia nenhuma flutuação de regra óbvia nos arredores. Morik hesitou. Não sentimos nenhuma flutuação de regra. Nesse momento, a expressão de Maia mudou, e ela olhou profundamente nos olhos de Sunan, perguntando: Sunan, qual regra você domina? Perguntar a um mago espiritual verdadeiro sobre a regra que dominam é bastante presunçoso. No entanto, considerando que eles poderiam ter que lutar juntos no futuro, e que Maia e os outros 2 eventualmente descobririam a regra que ele dominava, Sunan não pretendia esconder. Ele respondeu honestamente: gravidade e trovão. Assim que ele terminou de falar, Morik e Ortiz ficaram chocados, com os olhos arregalados de surpresa. Regras duplas. Maia, por outro lado, demonstrou uma expressão de realização e exclamou: não é de se admirar. Magos espirituais verdadeiros que dominam as regras duplas têm sensibilidade e alcance muito superiores na percepção de flutuações de regras em comparação com aqueles que dominam uma única regra. No reino da verdade, um mago de regras duplas como você frequentemente sente flutuações de regras antes de nós. Morik e Ortiz trocaram um olhar, com um brilho de surpresa nos olhos. A razão pela qual sugeriram proativamente se unir a Sunan foi para cuidar dele como veterano e construir um bom relacionamento com esse indivíduo talentoso. No entanto, eles nunca esperaram uma surpresa tão agradável. Ter um mago de dupla lei na equipe sem dúvida tornaria a busca por nós de lei muito mais fácil. Mais importante ainda, um mago espiritual verdadeiro que dominasse as leis duais, mesmo que tivesse acabado de ser promovido, não seria mais fraco do que muitos magos espirituais verdadeiros que já haviam sido promovidos há centenas ou milhares de anos. Pelo menos Morik e Ortiz não estavam totalmente confiantes em derrotar um mago espiritual verdadeiro de dupla lei recém-promovido. Naquele momento, até Maia não pôde deixar de se maravilhar interiormente.
Tornar-se um mago espiritual verdadeiro em menos de 3.000 anos já era impressionante o suficiente, mas ter alcançado isso com leis duais, uma das quais era baseada em regras, estava além da descrição de genialidade. Era simplesmente impressionante. Voltando à realidade, Maia perguntou rapidamente: qual direção? Siga-me. Sunan tomou uma decisão rápida e voou na direção onde sentia as flutuações da lei. Maia e os outros correram para alcançá-los. Em pouco tempo, os três também sentiram as flutuações da lei, e seus rostos simultaneamente se iluminaram de alegria. Essa sensação é verdadeira. É um nó da lei. Ah, quem diria que teríamos tanta sorte, encontrando algo tão cedo? É tudo graças a Sunan. Em sua excitação, o grupo acelerou imediatamente, e não demorou muito para que chegassem ao local de origem das flutuações da lei. Sunan logo teve uma visão clara do nó da lei. Inesperadamente, era uma muda com menos de 1 metro de altura. Chamá-la de muda parecia inapropriado. Tinha apenas o contorno de uma muda, mas seu interior lembrava um céu estrelado, cintilante e disperso, como se um céu estrelado tivesse sido incrustado no vazio na forma de uma muda, emitindo uma aura profunda e misteriosa. Bastou um olhar para Sunan sentir uma sensação de profunda comoção, e sua compreensão da lei da gravidade e da lei do trovão pareceu ter melhorado ligeiramente naquele momento. Seu coração se agitou e ele rapidamente convocou o painel, apenas para descobrir que os níveis da lei da gravidade e da lei do trovão haviam aumentado. A primeira havia aumentado 2,35 níveis, enquanto a segunda havia aumentado diretamente 4,18 níveis. Quando um verdadeiro feiticeiro espiritual vê um nódulo de lei de perto pela primeira vez, sua compreensão da lei melhora ligeiramente. Como se sentisse a surpresa de Sunan, Maia riu e explicou: existe até esse tipo de benefício. Sunan ficou surpreso e ainda mais encantado. Parecia que o efeito do nó da lei era mais poderoso do que ele esperava, e ele poderia elevar a lei da gravidade para 100 níveis muito em breve. Nada mal, este nó da lei é bastante substancial. O rosto de Otis se encheu de um sorriso de satisfação. Estimo que possa durar pelo menos 1 ou 2 décadas, e é mais do que suficiente para acomodar todos nós 4 cultivando. O número de pessoas que o nó da lei pode acomodar simultaneamente é limitado e depende do seu tamanho. Quanto maior o tamanho, mais pessoas ele pode acomodar para cultivo ao mesmo tempo. Se o número de pessoas exceder a capacidade do nó da lei, sua duração será significativamente reduzida. Quando um grupo de feiticeiros espirituais verdadeiros encontra um nó da lei temporário, eles geralmente se revezam cultivando. A maioria dos nós da lei temporários pode acomodar de 2 a 3 pessoas simultaneamente. Este nó da lei à sua frente provavelmente poderia acomodar 5 ou 6 pessoas cultivando ao mesmo tempo. Não devemos demorar, vamos rapidamente preparar o conjunto de magias de defesa e começar a cultivar. O tom de Morik carregava um toque de impaciência. Os 4 começaram a trabalhar rapidamente, montando conjuntos de magias ao redor da área, principalmente para ocultar auras vitais e flutuações da lei, bem como para a defesa. É claro que mesmo os feiticeiros espirituais verdadeiros não conseguiam ocultar completamente as flutuações da lei. Eles só conseguiam reduzi-las, dificultando a percepção das flutuações à distância. Os 4 feiticeiros espirituais verdadeiros trabalharam rapidamente e não demorou muito para que terminassem de montar o conjunto de magias. Durante esse processo, a proficiência e as habilidades requintadas de Sunan surpreenderam Maia e os outros. A rigor, montar conjuntos de magias pertencia à área de fabricação de itens mágicos, e tanto Maia quanto Morik e Ortiz haviam se dedicado a esse campo por pelo menos dezenas de milhares de anos, o que os levou ao nível de habilidade atual. No entanto, o nível de habilidade de Sunan não era inferior ao deles, e até superava o de Maia, que era relativamente mais jovem. Era difícil imaginar que alguém pudesse se tornar tão proficiente na fabricação de itens mágicos e, ao mesmo tempo, aprimorar sua força rapidamente. Era realmente desconcertante. Percebendo a mudança nas expressões deles, Sunan não ofereceu mais explicações.
Entre as 4 habilidades, a fabricação de itens mágicos era a que ele mais praticava ao longo dos anos. Gemas da Lei, Núcleos da Lei e as diversas instalações na cidade flutuante lhe proporcionaram ampla experiência. Sendo a fabricação de itens mágicos sua habilidade de nível mais alto, o 8º, superando em muito suas outras habilidades, tornou-se sua habilidade mais avançada. Mesmo entre os feiticeiros espirituais verdadeiros, poucos poderiam igualar esse nível de especialização. Em pouco tempo, uma densa matriz de grandes conjuntos de magias cobria uma área de 1 quilômetro ao redor do nodo da lei, suprimindo as flutuações da lei a um mínimo. Os 4, incluindo Sunan, tinham suas auras de vida e alma completamente ocultas. Eles não se preocuparam com matrizes de magias de ilusão para cobertura visual, pois eram ineficazes contra feiticeiros espirituais verdadeiros. Quando o nodo da lei apareceu, os feiticeiros espirituais verdadeiros já teriam sentido a anomalia. Além das matrizes de magias, cada um dos 4 também colocou mais de 10 estátuas mágicas supremas ao seu redor para proteção. Mai até trouxe um guardião arcano. O guardião arcano, com sua aparência semelhante a um golem de diamante, mas com uma forma mais esguia e humanoide, era feito de metais raros e adornado com runas intrincadas em seu corpo prateado. Sunan não pôde deixar de lançar mais alguns olhares para o guardião arcano. Ele ainda estava indeciso sobre qual vida construída usar para a sequência de batalha final de sua cidade flutuante. Entre as muitas vidas construídas, o guardião arcano se destacava no combate corpo a corpo, embora também pudesse lançar alguns ataques à distância, como canhões de mana e outras magias de longo alcance. Sua função principal era aprimorar-se com vários aprimoramentos de magia e envolver os inimigos em combate corpo a corpo. O sábio Dimitrio, por outro lado, era um especialista em combate à distância, carregado com magias comuns do Anel 0 ao 9 anéis, e algumas magias únicas, dependendo do criador. Era um conjurador poderoso, capaz de realizar vários ataques mágicos, desde que tivesse energia suficiente. Essas 2 vidas construídas, uma corpo a corpo e outra à distância, complementavam-se, criando uma sinergia que muitas cidades flutuantes apreciavam. Construções com armadura de mana vinham em configurações corpo a corpo, à distância e balanceadas, todas determinadas pelas preferências do criador. A surpresa que Sunan causava aos outros era uma após a outra. Com o guardião arcano e mais de 10 estátuas mágicas supremas, eles podiam até resistir a um ataque surpresa de uma divindade por um instante, dando aos 4 tempo para reagir. Somente depois de estarem totalmente preparados, os 4 se sentaram e começaram a compreender a lei, cada um ocupando uma posição ao norte, sul, leste e oeste do nodo da lei. No instante em que tocaram a essência da lei, compreenderam por que tantos feiticeiros espirituais verdadeiros eram atraídos para o nodo da lei. O vibrante poder da lei preenchia cada centímetro do espaço ao redor deles, dançando como as partículas de energia no continente luz estelar, e com um simples pensamento, Sunan pôde facilmente ressoar e se comunicar mais profundamente com o poder da lei. Mesmo no plano de afogamento da alma, sua compreensão da lei da gravidade não fora tão fácil. Este efeito